Olá, hoje é dia 20 de novembro de 2020, dia da consciência negra. Eu gostaria de participar a este grande evento a título puramente individual. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Muleka Dito Kawakalenga, eu sou da República Democrática do Congo, sou doutor em ciências na área da cibernética e da teoria da informação. Eu fiz o doutorado aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. Eu defendi uma tese intitulada Kisolo, modelo africano de predição e de processamento de dados e de informações. A tese foi orientada pelo matemático brasileiro, já falecido, o professor Oswaldo Sanjorge. Eu falarei sobre esta tese ao longo desta apresentação. Eu gostaria de falar sobre um tema de atualidade: o racismo. A pergunta é: existe racismo no Brasil? Para responder a esta pergunta, é preciso saber o que é racismo. Há várias maneiras de definir o racismo, mas eu acho que o racismo é uma prática de discriminação racial, isto é, baseada sobre a diferença da presença ou da ausência da melanina. Eu sou negro. A minha pele é preta. Não é porque eu sou um animal. Simplesmente porque eu tenho uma taxa muito grande de melanina que me protege dos raios solares. E você é branco. Por quê? Porque você não tem uma taxa muito grande de melanina. É por isso que a sua pele é aparentemente branca. Então, quando alguém discrimina o outro pela diferença da pele, isso chama-se racismo. Essa é a primeira definição. Mas eu posso acrescentar que o racismo é uma ideologia do Estado. Isto é, para que haja racismo, é preciso que as leis do país possam ter dispositivos que criam a separação entre as raças. Será que isso existe no Brasil? Existiu sim. Mas hoje as leis brasileiras combatem o racismo. Será que não existe racismo mesmo? Ao meu ver, existe racistas e não existe racismo. Então, os racistas são pessoas que cometem pecados. Discriminar alguém é cometer um pecado. Mas será que é possível identificar um comportamento racista?
será que é possível identificar o que se chama de racismo institucional? Vamos pegar um exemplo. Eu chego num supermercado e, ao sair, o guarda me diz: esvazie a sua bolsa. Por quê? É para ver se você não pegou alguma coisa. Aí eu me sinto ofendido. Eu digo: você é um racista. Será que posso comprovar que ele é racista? Quais são os dispositivos da lei que dizem que perguntar ao negro, pedir ao negro de esvaziar a bolsa dele é pecado? Ah, perdão, é racismo. Essa lei não existe. Então, ao invés de continuar falando sobre o racismo, é preciso saber como combatê-lo. Há várias maneiras de combater o racismo. No Brasil, é preciso capitalizar as leis. Isto é, o que uma lei não interdita é permitido. E o que uma lei interdita é punido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é preciso que os juristas negros possam trabalhar no sentido de classificar, categorizar os comportamentos ditos racistas e incluir isso nas leis. Por exemplo, dizer a uma negra: olha, negrinho, como você é bonita, é crime. E prever a pena para isso. Então, esta é uma maneira de lutar contra o racismo. Bom, há uma outra maneira, que é a minha. Eu me pergunto, quando Nina Rodrigues, no Brasil, diz que o negro não é inteligente, não deu nenhuma contribuição para a civilização, para a civilização universal, será que isso é verdade? É aí que está o problema. O branco não discrimina o negro por causa da pele dele, que é branca. É uma ideologia da supremacia a partir do momento que os brancos chegaram a impor a sua ciência, a sua tecnologia e até mesmo a sua religião. Aí que está o problema. É preciso demonstrar que o negro deu uma grande contribuição para a civilização universal e para a própria vida, para a própria humanidade. Aí temos dois pensadores africanos. O primeiro é o professor Cheikh Anta Diop, o senegalês Cheikh Anta Diop. Ele era matemático, egiptólogo, físico. Ele escreveu um livro sobre a contribuição da África para a civilização universal. Ele demonstrou três hipóteses.
A primeira, a África é o berço da humanidade. A segunda hipótese, a África é o berço da ciência e da matemática. A terceira hipótese, o Egito Antigo foi povoado pelos negros e não pelos brancos. São os negros que criaram aquela civilização egípcia. Então, são essas três hipóteses. A África como berço da humanidade. Se Deus criou o ser humano, este ser humano era negro. O Homo sapiens era negro. É preciso ler sobre isso. É preciso que isso esteja na Lei 10.639. A África é o berço da matemática. É preciso saber que 20 mil anos antes do Cristo, a África inventou a matemática. E isso eu digo com muito orgulho num vilarejo de um país que se chama hoje República Democrática do Congo. Esse vilarejo chamava-se Ixangô. Um cientista belga descobriu nesta pequena cidade africana 2 ossos, o que se chama de ossos de Ixangô. Então, os cientistas demonstraram que esses 2 ossos constituem a primeira calculadora da humanidade. E Cheikh Anta Diop demonstrou que a África descobriu a geometria, a álgebra, a matemática em geral. E os próprios gregos, como Pitágoras, ou Archimede, em francês. Então, eles afirmam que estudaram no Egito e que os seus professores eram negros, tinha pele negra e tinha cabelo crespo. Bom, pelo menos os egípcios eram negros, tinha pele negra como a minha, tinha cabelo crespo. Então, são eles, os negros, que criaram a matemática, a geometria, a álgebra e até a matemática binária. Partindo dessas teses de Cheikh Anta Diop, que eu defendi a minha tese de doutorado, que solo modelo africano de máquinas para predição e processamento de dados e informações. Esta tese foi publicada como livro pela editora francesa Edilivre, sob o título que solo o Awalé, primeiros computadores da antiguidade. Então, eu demonstrei isso. Isso significa o quê? Isso significa que os negros inventaram também o computador. Aí você vai me dizer, não, não pode. Não pode, porque o computador é esse aí que tem componentes eletrônicos, etc. Não, o computador não é isso. O computador é simplesmente um conjunto de fórmulas matemáticas, uma matriz.
Simplesmente. Então, esta matriz vai ser implementada através de componentes eletrônicos. O computador, ele não precisa funcionar com energia elétrica, nem como componentes eletrônicos. Por exemplo, você, eu, somos computadores. Pronto. Então, o que faz o computador? O computador calcula, computa, computer. Os ingleses dizem computer, que computa, que calcula. Ele calcula como? Ele calcula utilizando a linguagem dele, que só tem 2 dígitos. Não, desculpe, que tem um dígito. Esse dígito pode ter 2 valores. Ou aparece, ou desaparece. 1, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esta é a linguagem do computador. Podemos utilizar esses números binários, combiná-los e codificar dados. Isso é o computador. Será que os negros inventaram o computador? Sim. Isso é a minha tese de doutorado que foi defendida na USP. Certo? Então, veja só. Eu estudei 2 jogos africanos. O jogo Kisolo e o livro do destino egípcio. O jogo Kisolo, ele é um tipo de jogo de búzios. Todo mundo conhece o jogo de búzios aqui no Brasil. Quando eu pergunto aos meus alunos, você conhece o jogo de búzios? Não conheço. Você já viu o jogo de búzios em algum lugar? Na televisão. Todo mundo tem vergonha de dizer que conhece o jogo de búzios. Que coisa. Bom, muito bem. Vamos voltar ao jogo de búzios. O Kisolo, jogo de búzios, ele trabalha com dados. Quais são os dados? As conchas, os búzios. Um búzio é um dedo, é um dígito. Ele tem 2 valores. Barriga para cima, 1. Barriga para baixo, 0. 1, 0. Muito bem. Então, aí já temos a linguagem binária do jogo de búzios. E o jogo de búzios é africano. Foi criado há mais ou menos 6.000 anos na África. Ok. Veja só. Quando o jogo de búzios tem 8 conchas, o que faz o pai de santo? Ele joga, depois ele vai combinar essas 8 conchas 3 a 3 para determinar o tema do problema. Por exemplo, barriga para cima, barriga para cima, barriga para baixo, doença. Barriga para cima, barriga para baixo, barriga para cima, amor. Muito bem. E depois pega as 8 conchas, joga de novo e vai combinando dentro da linguagem binária e do conhecimento dele, porque ele é iniciado para isso. Ele vai ler a resposta a uma pergunta sobre doença sobre a mão. Isso não é computador? É computador. Bom, mas na minha tese eu demonstrei que os negros conheciam a linguagem binária, que criaram os computadores.
Como assim? Veja, quando o jogo de búzios é de 8 conchas, como eu falei, eles combinam essas conchas na lógica binária 3 a 3. Você que é matemático, me diga, qual é a relação matemática entre 3 e 8? Muito bem, 3 é o logaritmo de 8 na base 2. O que significa isso? Significa que se você multiplicar a base, que é 2, 3 vezes, vai ter 8. Conclusão, quando os negros combinam os búzios 3 a 3 num conjunto de 8, eles conheciam a teoria da informação. Agora vamos passar para outro formato do jogo de búzios. O jogo de búzio de 16 conchas. O que acontece? Mesmo procedimento. O pai de santo joga 16 conchas na lógica binária e combina essas conchas 4 a 4 para determinar o tema. E depois joga de novo 16 conchas para determinar o problema. Isso é computador. Certo? Para você que estudou informática, qual é o tamanho de uma palavra do computador? São 8 bits, 8 búzios, certo? Então podemos ter também uma palavra de 16 búzios, 16 bits. Então você percebe aí que os negros conheciam o computador, simplesmente. Ok? Agora vamos passar para outro computador de 32 conchas, que é o jogo de o livro do destino egípcio. Ok? Esse jogo de búzio, ele possui 32 conchas. E ele é um oráculo. Ele é um oráculo. Como o oráculo chinês, o I Ching. Certo? Então, o que acontece? O pai de santo egípcio, da antiguidade, há 6.000 anos, ele pegava 32 conchas, jogava e combinava essas conchas 5 a 5 para determinar o tema, e depois se jogava de novo 32 conchas na lógica barriga para cima, barriga para baixo, para determinar o problema. Qual é a relação entre 5 e 32? 5 é o logaritmo de 32 na base 2. Multiplique 2 5 vezes, você vai ter 32. Essa foi a minha tese de doutorado. Eu descobri as equações do jogo de búzios e demonstrei que são os negros que inventaram o primeiro computador da humanidade. Então, senhor Nina Rodrigues, me diga uma coisa. Se o negro não é inteligente, como que ele inventou o que você chama hoje de máquina inteligente, que é o computador? Como ele conseguiu criar as linguagens de programação, se ele não é inteligente? Chega com isso, rapaz. Dedico este vídeo ao professor Dr. Oswaldo San Jorge, que foi orientador da minha tese de doutorado
na Universidade de São Paulo,